Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Ferri na voz, chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro vai entrar. Boa noite, empreendedor! Estamos aqui com o nosso programa Mente Empreendedora. Todas as quartas-feiras, às 18 horas, para a gente crescer, se tornar cada vez melhor na nossa região, no nosso estado, no nosso país. Porque empreendedor que pensa grande sempre faz muito mais pela sociedade. E eu sei que você que está aqui nos ouvindo é um desses grandes, mesmo que hoje ainda seja um MEI, mas você é grande. Então, esteja sempre preparado. E como eu sempre digo, já separa o seu caderninho aí, o seu tablet, o seu computador, o seu celular e esteja preparado, porque hoje vai ser um dia fantástico. Como sempre, a gente vai trazer muito insight, mas hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com as estruturas. A gente vai falar de metas. Como definir e bater metas no seu negócio. E hoje nós estamos com alguém que, pelo apelido, vocês vão perceber se ele já manja muito ou não disso. O Nedião da Meta. E aí, Nédio, como é que está você? Boa noite, Ferri. Boa noite, líderes, empresários e empresárias maravilhosos que estão aqui nos acompanhando aqui no Mente Empreendedora. Ferri, eu tenho uma meta para esse programa aqui hoje. Yes! E a minha meta é fritar a cabeça dessa turma aí, deixar eles a 1000 e sair buscando seus objetivos já hoje mesmo, depois do programa aqui, e bater meta. É isso aí. Então, esteja preparado e já anota o nosso telefone, 16 997 70 51 43. Esse é o WhatsApp aqui da Rádio Estação 4. Manda a sua dúvida para o Nédio, manda o seu palpite, manda o que você acha, o que você pensa a respeito, porque todos nós juntos crescemos e somos cada vez melhores. Nédio, começando direto já falando do assunto, da meta. Como que é esse processo de meta? Bom, Ferri, a meta é o início de tudo, né? É o que impulsiona, o que alavanca, né, qualquer processo dentro de um negócio, dentro de uma empresa. E você acredita, Ferri, que a grande maioria esmagadora do pequeno e médio empresário no Brasil, ele não tem uma meta clara e bem definida? Eu acredito, porque 95% dos empresários que eu atendo nas mentorias não tem. Não tem. E esse número se repete também com os meus clientes, lá no Desafio Empreendedor, nos produtos do Grupo Desafio. E é um erro, né? É um grande erro. Mas hoje a gente vai solucionar isso aqui. Eu tenho certeza que todos os ouvintes aqui da Rádio Estação 4, no programa Mente Empreendedora, e tem muita gente acompanhando aqui também no Instagram, né? Lá no @NédioCert. E eu tô vendo aqui, tem muita gente aqui da tribo do Nedião. O WhatsApp tá aberto, não tá? Tá aberto aí. Vamos abrir o canal aqui para esse pessoal também se comunicar com a gente? Vamos. Então, ó, você que está aqui a tribo do Nedião, já fez o Desafio Empreendedor, ou está fazendo, né? Ou algum outro produto do Grupo Desafio, chama a gente aqui no WhatsApp, né? Coloca lá, tribo do Nedião, e manda a sua pergunta. Vamos repetir para a turma aí? Vamos lá, é o 16 997 70 51 43. Muito bem, então vamos lá, vamos falar assim, a meta, ela tem alguns critérios para a gente definir uma boa meta no negócio. E assim, tem muita gente que tem desejos, sonhos, talvez vontades, né, de atingir algum objetivo. Mas não basta, e isso não é suficiente para você definir que é uma meta do seu negócio. Existe um comportamento do empreendedor de sucesso que ele é muito importante na definição da meta.
tá? Que é a busca de informações. Mas, Fé, que tipo de informação eu preciso buscar para definir uma meta no meu negócio, né? Na minha empresa, aqui nos ouvintes que estão nos acompanhando. A meta ela tem algumas características. Primeiro, a meta ela precisa ser desafiadora. Ou seja, ela precisa me tirar do patamar atual que eu estou e me levar para um patamar acima. Ou seja, ela precisa gerar dentro do meu negócio, dentro da minha empresa, crescimento. Né? No último... Tem que fazer subir o degrau, né? Subir a régua, né? Subir o degrau. Sair do, talvez, platô que você estiver, ou no cenário negativo de perda de mercado, né? Talvez você está perdendo o mercado aí, talvez nem sabe isso. Esse é um ponto importante, né? Ter controles para entender como é que está o seu próprio negócio. Como está o negócio. Então, assim, primeira característica da meta, ela tem que ser desafiadora. Então, assim, se eu tenho uma média de faturamento lá de 100 mil, não faz sentido nenhum eu colocar uma meta de 90, de 95, porque essa meta ela é muito fácil. E às vezes 101 mil, 102 mil, que é a mais também, talvez seja muito fácil ser batido. Sim. Ela não vai te gerar... Ela não gera desafio, né? Ela não vai te mobilizar. Exatamente. E aí, só que, além de desafiadora, ela tem que ser alcançável. Ela tem que ser possível de ser batida no período. Então, a meta, Fé, ela tem que ser temporal também. Isso. Você tem que definir um tempo, né? Aí eu vejo assim, esse ano eu quero faturar tanto. Cara, esse ano tem de janeiro, fevereiro, abril, junho, julho, né? Eu preciso definir. Dezembro é tudo isso. Então, assim, fica muito aberto. Ela tem que ser temporal. Tem que ter uma data, né? Que você vai começar a meta e vai finalizar ela. Uhum. E junto disso, ela tem que ser mensurável. Você tem que saber se você bateu ou não a meta. Tem que ser possível de ser medida. Então, por exemplo, o empresário chega para a equipe comercial dele e fala assim, esse mês nós temos como meta vender mais. É uma meta, Fé? De jeito nenhum. Não é uma meta. Vender mais significa o quê? Mais quanto? Talvez para você, empresário que falou, eu quero vender mais, eu quero que a minha empresa cresça, isso tem um significado. Talvez para a sua equipe tenha outro. Exato. Né? Então ela precisa ser específica. Exato. Muito clara. E, por último, ela tem que ter relevância para você. Uhum. Então, às vezes você tem aí um mentor, um consultor, até mesmo um fornecedor, né? Aquele cara que é mais parceiro, que está mais junto com você, e esse cara coloca uma meta para você. Essa meta é dele. Essa meta não foi definida por você, ela não foi criada por você, e talvez ela não tenha relevância pessoal para você, e ela não vai ser mobilizadora. Exato. Então, essas características, na hora de definir a meta, elas precisam ser levadas em conta. Eu gosto muito de acrônimos. Todos vocês já sabem, né? Então, é a meta SMART. Meta SMART. Do inglês, né? SMART é inteligente, mas aqui, levando cada letra, é exatamente o que o Nédio acabou de trazer. Ela é específica, ela é mensurável, ela é atingível, né? Possível de ser alcançada, né? Relevante e temporal. Exatamente. Então, se a gente faz uma meta SMART, né, segue todos esses padrões que o Nédio acabou de falar aqui, ela é inteligente. E ela é inteligente por quê? Porque vai fazer o nosso negócio prosperar. Ela vai fazer com que aquilo que a gente pôs essa meta SMART vá para o degrau de cima, vai para mais além. E não ficar estagnado onde a gente estava parado naquela situação. E tem muito empresário parado nessa, né, Nédio? Tem muito, como nós falamos aqui no começo, né? Infelizmente, mas isso não vai acontecer aqui com esse grupo, né, de empresários que estão nos acompanhando. É a maioria não define uma meta. Não tem para ele, para a empresa dele, ou seja, muitas vezes ele não sabe onde ele está, e muito menos para onde ele quer ir, onde ele quer chegar. E aí, né, tem aquele ditado, né, se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. E aí lá na frente que vem as consequências, provavelmente não positivas, porque aí você vai no automático, né, a coisa vai acontecendo ali, meio que no automático, na hora que você percebe, você vai ter que trabalhar para reverter algum cenário negativo. Uhum. E já chegando o recado aqui. Boa noite!
Fala pro Nedião da Meta que a Pri e a Giana estão ouvindo aqui e aprendendo cada vez mais. Um grande abraço para vocês. Beijão para a Pri, meu amor, espetacular. Sabe como definir metas, viu? A Giana Maria é uma meta, a grande meta da nossa vida, né? Muito bom. Mas tem continuação. Depois que o Nédio chegou na minha vida, metas fazem parte do nosso dia a dia e comemoramos cada meta atingida. Boa. Parabéns para ele. Deixou o nome aí pra gente? É a Pri. A Pri, né? A Pri, a gente faz. Eu imagino que seja a Pri, né? Muito. Continuação. A gente faz isso muito. Que é comemorar. Aliás, qual o principal motivo, né, de existir uma meta? E tem um detalhe, né? Ela colocou um ponto que eu considero essencial, a comemoração. Comemoração. A meta, ela existe para ser comemorada. Exatamente. Porque quando você comemora a meta com o time, né, com as pessoas que estão junto com você e participaram dessa construção, você reconhece as pessoas, né, e aí nesse reconhecimento você entusiasma positivamente as pessoas. Você contamina com a energia, né, reverberando ali que eles são importantes e que você reconhece que as pessoas que estão à sua volta são importantes. Modéstia à parte, nós fazemos muito isso, fazemos muito bem. A comemoração, e tem um aspecto muito interessante, eu levo muito isso das mentorias também, né? A comemoração não precisa ser, vamos sair fazer um jantar, um churrasco, grandes metas, grandes comemorações. Exatamente. Mas, poxa, pequenas metas, só um yes, né? Que bom, nossa, foi muito bom, dar aquela comemorada, só isso daí já faz todo o processo. Sim, sim. E uma das coisas, assim, sem entrar em tecnicidades, mas dentro de cada um de nós, né, cada comemoração dessa tem todo um processo interno que faz que isso fixe na nossa mente, no nosso cérebro, e faz a gente se tornar mais produtivo ainda. Exatamente. Então é fantástico, né? Comemorar, além de ser muito gostoso, né? De mostrar assim pra gente mesmo, né, o quanto a gente é bom naquilo que a gente está fazendo, faz com que a gente se torne mais produtivo ainda para as próximas metas. Porque até essa premiação que você se dá, né? Você vai subindo o degrau dela também. Exatamente. Vai melhorando essa premiação. Eu e a Pri, nós moramos em São Paulo durante alguns anos, e a nossa passagem por São Paulo ela não foi muito positiva empresarialmente falando, sabe? Uhum. Nós tivemos grandes desafios lá, a gente chegou bem pouco antes da pandemia, abriu um negócio de alimentação, aí veio a pandemia e deu tudo errado, né? Deu tudo errado. E quando a gente morava em São Paulo, a gente passava lá, ou passeando, ou fazendo alguma coisa, a gente passava na porta do edifício, né, do Terraço Itália. Uhum. Restaurante maravilhoso lá, e a gente ficava admirando. Mas na época a gente não poderia ir lá usufruir. E aí eu lembro que a gente estava nessa situação, eu e a Pri junto, nós colocamos uma meta, quando a gente tampasse aquele buraco financeiro que a gente cavou, a gente ia comemorar lá no Terraço Itália. Perfeito. E assim, com muito trabalho, né, e com a graça de Deus aí, isso foi muito rápido. E assim, você falou de lembranças, né? Eu lembro direitinho da noite maravilhosa que tivemos. Fomos em São Paulo, aí a gente não estava morando lá mais, mas fomos lá só para isso, Ótimo. Foi fantástico. Acho que a gente foi os clientes que mais tempo ficou lá dentro do restaurante. Lá tem 3 ambientes, sabe? Aí a gente aproveitou cada um deles. Não, a gente, né, a Pri, muito boa no planejamento, a gente vai falar disso. Ela perguntou que hora que abre, né? E que hora que fechava. Aí abria às 18 horas. 5 para as 18 a gente estava lá. E a gente perguntou pro pessoal lá se tinha tempo, né? Falou, não, fica à vontade. A gente saiu de lá 11h59. Nossa, ou seja, aproveitamos muito aquele momento. Perfeito. E ele foi tão especial porque nós estivemos lá por algo que nós conquistamos ao longo do período, né? Passado lá, que tinha sido aproximadamente 1 ano. A gente tinha colocado as nossas metas de contrato dentro do grupo Desafio, e a gente esmagou, né, aquelas metas e fomos lá comemorar. Então, a meta, ela existe, empresário, líder de negócio, para ser comemorada. Comemore muito com o seu time quando você bater a meta. E uma coisa legal que você acabou de trazer aí, né? Muitos mentorados acabam perguntando assim, poxa, mas como é que eu faço para me motivar para fazer as coisas, para poder bater a meta, para ir comemorar?
Às vezes a própria comemoração que você coloca já é um motivador. Exatamente. É o que você falou, poxa, não, eu vou bater essa meta só para vir comemorar aqui nesse restaurante, só para fazer essa viagem, só para fazer isso ou aquilo, né? A própria comemoração pode ser um motivador. E normalmente você deve usar para isso. Perfeito. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui, né? As pessoas me veem agora e falam, não, mas tá cabeludo, tem tupete, hein? Igual o meu. Para você que está aí na rádio... Depois eu te passo o telefone do doutor César Zanin. Você vai anotar lá. Mas aqui, fazer implante capilar, quando eu fiz, era algo que eu queria muito, mas eu só fiz depois de atingir uma meta também. Então eu coloquei como meta, eu demorei aproximadamente 2 anos e pouquinho para bater aquela meta que eu queria. Sim. Né, a Pri até ficava brava comigo. Aí a meta cai muito. Aí a comemoração foi implante. A comemoração. Legal. O presente que eu me dei foi fazer o implante. Que legal. Eu fiz o ano passado, né? Foi bem, deu certo. Mas resultado de uma meta batida. Então a meta ela tem que ter relevância, né, pessoal, para quem definiu, e a comemoração também. Sim. Com certeza. Ela tem que ter uma relevância pessoal, porque isso vai te mobilizar em busca da meta. Perfeito. Para você, empreendedor que está ouvindo, você percebeu que a gente já está assim, com casos práticos já direto, casos da vida do Nédio aqui, ó, que passou por isso, casos que a gente sempre vai trazer, sempre a praticidade, sempre o que é no dia a dia. Então, a ideia não é trazer técnicas que ficam soltas aí, são coisas que a gente usa realmente no dia a dia. Mas, Nédio, sem açúcar, né, Fé? Exatamente. Execução na prática. Não adianta a gente ficar só no sonho, né? Tem que transformar isso em meta. E o próximo passo depois da meta é a execução, né? Aí tem um ponto muito importante antes da execução. Então, assim, primeiro, né, para essa definição da meta, o empresário, o líder de negócio, né, ele vai ter que buscar informação do seu negócio. Vai buscar que tipo de informação? Você está definindo meta de faturamento? Ele vai buscar lá, né, o histórico de faturamento da empresa dele. E aí ele sempre compara com mesmos períodos, né? Então a gente, hoje é dia 3 de junho, né? Hoje é dia 3, isso. Então, assim, outra coisa importante, viu, Fé? Um período, ele nunca deve ser iniciado sem tua meta. Você nunca, empresário, você que decidiu empreender, né? Você não deve começar um período sem uma meta clara. Aí nós podemos colocar um ano, o semestre, o mês, a semana, o dia. Sim. Então, você tem que entrar aí, né, no mês de junho com a meta já estabelecida. Mas, não estabeleceu? Tudo bem. Vamos fazer isso agora. No comecinho do mês, e depois você já replica para os próximos meses, tá bom? Então, você vai pegar lá, junho de 2025. Quanto você faturou? Você precisa entender como que foi esse período, porque aí você vai, né, entender, em alguns mercados, existem sazonalidades. Isso. E você vai pegar também sempre aqui o último trimestre, né, para ver como que a sua empresa vem se comportando. Com essas informações, com esses dados, você vai definir uma meta. Então, ela vai ser específica, mensurável, relevante, atingível, né? Temporal. E temporal. Então, ela vai ter o período de junho. Com esse número em mãos, você vai partir para o planejamento. Ou seja, aqui, líder, empresário, você vai colocar no papel como você vai atingir as suas metas. Quais ações você vai fazer no período, né? Qual tipo de investimento você precisa fazer, que tipo de parceiro você vai trazer, quem está envolvido na meta. Ou seja, aqui é o momento do empresário onde ele pode errar, porque aqui ele vai calcular o risco, né? Então, ele vai colocar no papel e ali ele vai enxergar cenários. Se eu coloco uma meta que ela é mais desafiadora, né, eu vou ter que colocar mais energia ali no meu planejamento. E depois na execução, é claro. Se a meta ela é um pouquinho mais simples, talvez você vai conseguindo levar isso. Então, nesse momento, Ferri, o empresário ele visualiza os seus próximos passos. Que aí ele sai do automático, né? Ele começa a buscar novas ações, a fazer diferente, para alcançar resultados diferentes.
Se a gente for um pouquinho mais técnico, todo esse processo que a gente está descrevendo aqui é o planejamento estratégico. Exatamente. Agora, dentro do planejamento estratégico, depois que a gente elaborou metas, a gente tem esses cenários todos, vem o que a gente chama de plano de ação, que é o que o Ned estava falando aqui agora. Quais são as ações que a gente vai fazer no dia a dia? Né? O que a gente precisa fazer? E tem um ponto, né, que eu gosto de trazer, mais ou menos nesse ponto mesmo do planejamento, que eu chamo de engenharia reversa. Boa. Então, assim, poxa, se eu tenho que bater uma meta de 100 mil no ano, né, ou 120 mil para facilitar no ano, eu tenho que bater meta de 10 mil por mês. Se é 10 mil no mês, eu tenho que fazer 2.500 por semana. Então, se é 2.500 por semana, quantos negócios de 1.000 eu tenho que fazer? E se é essas quantidades de 1.000 aí que eu tenho que fazer, vamos supor que sejam, sei lá, 3 negócios de 1.000, né? Para poder ficar acima da meta, inclusive. Boa. 3 negócios de 1.000. Quantas pessoas eu preciso ter entregado a minha proposta para fechar esses 3? Então, vamos supor que eu tenha que ter entregue a proposta para, sei lá, para 5. 2 eu perdi. Então, e para ter entregue a proposta para 5, quantas pessoas eu tenho que ter ligado, de repente, para umas 10? Então, eu posso fazer a minha meta, ou a meta da minha equipe, de 10 ligações por dia. E aí, Fê, nesse processo, né, o que a gente precisou fazer aqui? Buscar informações. Exato. E aí o empresário ele desenha o funil de vendas dele. Então, assim, quantas pessoas estão aqui, né? Imagina um funil mesmo, né? Tem mais pessoas entrando e aqui no fechamento tem menos pessoas fechando. Isso. É natural em todo negócio. A gente tem que ter essa clareza. A gente vai perder clientes, a gente vai perder propostas ao longo do caminho. É claro, totalmente normal. E isso não pode desmotivar a gente, né? A partir do momento que você sabe disso, né, então você pega a sua história. Inclusive, eu estava agora com um cliente, com o Kennedy. Ele fez o Desafio Empreendedor, 1 ano e pouquinho. Uhum. Aí ele fez o Desafio Estratégico em janeiro, agora de 2026. Aproveitando a sua audiência aqui, Fé, dia 10 a 12 de dezembro, tá, de 2026, em Ribeirão Preto, tá, teremos o Desafio Estratégico, que é um programa, né, um produto dentro do Grupo Desafio, onde o empresário tem a oportunidade de fazer tudo isso assistido, né, por nós, consultores do grupo. Olha, legal. E assim, será extremamente especial, porque vai estar Paulo Eustáquio e o César Henrique. O Paulo Eustáquio é o nosso CEO, fundador do Grupo Desafio. O César Henrique é um dos sócios nessa jornada aí, desde o começo ao lado do Paulo e com a gente. Então, os empresários aqui de Ribeirão Preto e região terão a oportunidade de, durante 3 dias, olha só, quantas pessoas você acha no universo de quem empreende, que para 3 dias da sua vida para planejar o futuro do seu negócio? Normalmente grandes empresários. Né? E a minoria? Médio, são muito poucos. Pequeno, micro, quase nenhum. E aí no Desafio Estratégico, né, como também no Desafio Empreendedor a gente faz isso muito bem, eles terão essa oportunidade. Eu estava lá com o Kennedy, que ele faz parte, ele fez o Desafio Estratégico, ele faz o monitoramento do Desafio Estratégico. E a gente, avaliando o mês de maio, né, a gente chegou lá, aliás, ele já estava com esse número, tá? Uhum. A taxa de conversão dele. Então ele está lá no negócio dele, ele atingiu uma taxa de conversão lá de 11,5%, ou seja, a cada pessoa que tem contato com o negócio dele, 11,5% fecha um negócio com ele. Uhum. Como a gente já tem metas claras, né, de junho, ele sabe quantas pessoas agora ele tem que entrar em contato para poder bater a meta de faturamento. Exatamente. Só que meta, Ferri, é só meta de faturamento dentro de uma empresa que a gente pode definir? De jeito nenhum. E aí aqui a gente acabou de dar um exemplo, né, que é de ação. Da meta de taxa de conversão, que está em 11%, ou seja, é o resultado passado, recente dele. Isso. E a gente definiu uma meta lá de aumento de taxa de conversão também. Isso. E aí ele vai agora sentar lá junto com a equipe dele, se planejar, melhorar o processo, esses objetivos. Perfeito. E desenhamos lá um plano de ação, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Mas
os nossos clientes, eu estou vendo vários aqui, né? Estava aqui assistindo a gente, a 011, hamburgueria aqui de Ribeirão Preto. Sim. Você sabe o que aconteceu lá na 011 aqui de Ribeirão Preto, que eles participaram da turma 1 do Desafio Empreendedor? Conta lá. Eles bateram em 7 meses, viu, Fer? 5 recordes históricos de faturamento. Uau! É assim que é bom, né? Por que isso aconteceu? Metas claras, desafiadoras e um planejamento muito bem feito. Tá? Planejamento muito bem feito para atingir os seus objetivos. Então, depois do planejamento, você sentou a bunda da cadeira, fez o seu trabalho, tá? Você é trabalho de líder de negócio. Você não vai, isso assim, você vai usar o time, vai usar as pessoas à sua volta para contribuir com você, mas está aí uma ação que não dá para terceirizar. E tem um outro aspecto, além de usar o time todo, né, a expertise do time, nós trabalhamos isso no mês passado. Usa a IA também a seu favor. Exatamente. Potencializar mais ainda. Porque aí você pega toda a sua experiência, mais a experiência da equipe e uma baita de uma ferramenta como uma IA, muito bem preparada, você potencializa demais todos os resultados. Muito, né? Lembra assim, porque caminhos vão surgir, né, Fé? Sim, sem dúvida. E aí, com o uso da IA, né, ela vai te mostrar os melhores ali, como você alcançar. Fez o planejamento, agora é um ponto fundamental. Você tem que partir para a ação. Essa é assim, eu considero como parte do planejamento. Se não tem ação, não é planejamento. Tá faltando. Como chama, né? Plano de ação. Plano de ação. Exatamente. Porque não adianta nada estar lá no papel, né? Aí você vai lá, faz uma diagramação bonita, encaderna aquele plano de ação, coloca num quadro bonito na parede, enfim, e lá fica. Isso vira peso de mesa, né? Isso aí não é papel. O líder de negócio tem que ser extremamente executor. E aí você tem que usar aqui, líder, um ponto forte do empreendedor de sucesso, que é senso de urgência. Às vezes a pessoa ela faz o planejamento, ela desenvolve o planejamento e ela fica postergando ir para o campo de batalha, né? E jogar o jogo. E aí isso todo mundo chama aí de forma bonita, né? Procrastinação, né? Exatamente. Um pouquinho também, desculpa, talvez preguiça, né? Ou receio, medo de fazer. A procrastinação tem vários nomes e tem vários motivos. Mas no final das contas tô deixando para depois. E deixar para depois não resolve. O que a gente quer é bater aquela meta, é atingir aquele sonho que a gente tanto almeja, tem que ir para ação, tem que fazer, porque senão não resolve. Nunca vai chegar lá. E um dos motivos que às vezes o empresário fica deixando para depois é exatamente não ter uma meta. Exato. Que aí não tem um prazo para fazer aquilo, né? De repente ele vai fazer, ele vai executar, só que talvez ele vai gastar 3, 4 ou 5 anos em algo que ele poderia ter feito em 6 meses. Exatamente. Então a ação, ela tem que ser intensa. Sim. Então, duas palavrinhas aqui, quando você pensa em partir para ação, para execução. Ela tem que ser intensa e constante. Então, o que é colocar intensidade numa ação? É você fazer aquilo que precisa ser feito com energia. Porque às vezes você vai colocar lá para você bater a meta, ligar para os seus clientes. Aí se você ligar para um cliente por dia, muito provavelmente não vai resolver. Você tem que ligar lá para 20, 30, 40 clientes. E detalhe, né? Fazer o seu melhor em cada ligação. Não é simplesmente, vou bater minha meta de ligação, então eu vou ligar. Tá bom. Então tá, tchau. Porque o objetivo não é ligar, né? Exatamente. Depois converter essas ligações. Exato. Senão você vai atrapalhar lá a sua taxa de conversão também. Então, você precisa fazer com intensidade. Colocar energia naquilo que está sendo feito. Eu até colocaria aqui, além de intensidade, intenção. Com muita intenção. Boa. Muita intenção e intensidade. Porque assim você já sabe o que quer, né? Exatamente. Com a meta clara. Mas também não adianta você fazer algo com intensidade uma única vez. Você precisa de ter constância ao longo do tempo. Então tem empresário que ele
toma um susto, né, por algum motivo, ou ele vê aqui a gente Aí corre no Mente Empreendedor, amanhã ele vai lá e faz as 40 ligações, mas segunda-feira ele já faz 2, 3, terça ele pula, quarta ele faz mais 4, e aí isso não tem constância. A ação ela precisa ser repetida ao longo do tempo. Exatamente. Eu costumo levar nas mentorias exatamente esse aspecto. É preferível que você vá mais lento, mas vá sempre, do que, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer num dia só. Não é legal, porque isso não gera transformação interna, aprendizado não vai acontecer e simplesmente aquela força toda que foi despendida naquele momento se perde, sem trazer o resultado que a gente precisa. E com essa falta de resultado que isso vai acontecer, vai trazer um sentimento que é um sentimento infantil, que é frustração. Você vai colocar lá 1000 coisas para você fazer num dia, talvez que você já deveria ter feito ao longo do tempo, e foi deixando, foi procrastinando, foi ficando parado, de uma vez. Aí você quer resolver e fazer tudo de uma única vez só. Não vai rolar, empresário. Não vai rolar. Então toma cuidado com isso. Né? E o planejamento ele serve para isso. Às vezes, você falou de intenção, né, Fé? Isso. Você trouxe muito bem isso. Eu lembrei de uma fórmula aqui. Intenção menos ação é igual a nada. Sabe aquele cara de 1 milhão de ideias? Sabe quanto que vale esse 1 milhão de ideias? 0. Que a gente chama de sonhador, né? Sonhador só vive no sonho, mas nunca tem nada. Porque esse cara ele tem o quê? Muita intenção. Né? Muitas vezes ele fala assim, não, eu sei o que eu quero, eu tenho muito claro aqui, aí você vai perguntar para ele, ok, você tem aí esse 1 milhão de ideias, ele fala de 1000 produtos que ele vai faturar milhões, qual foi o passo que você deu? Não, é porque eu estou aperfeiçoando, é que eu estou melhorando, ou seja, ele está procrastinando, está deixando para depois. 1001 desculpas para deixar para depois. E assim, lá no passado eu fui esse cara, sabe, Fé? E dói muito, né? Entre nós, né? Quem já não passou por isso, né? Exatamente. Em algum momento. Exatamente. E onde que eu aprendi a mudar isso? Tendo mentores, né? No caso, no Desafio Empreendedor. Então, lá nos idos de 2015, mais ou menos, eu estava lá numa situação financeira muito mediana, sabe? E via ali alguns amigos, alguns colegas, né? Prosperando financeiramente, inconformado, né? Cara, mas não é possível, eu sei que eu tenho capacidade talvez intelectual, né? E até oportunidades. E aí eu vi essa frase, intenção menos ação igual a nada. Foi assim, sabe aquele soco no rim? Eu pensei comigo mesmo na época, seu burro. Cara, eu peguei aquele 1 milhão de ideias que eu tinha, selecionei 3, né? Perfeito. Esqueci as outras 999 mil lá, das 3 eu selecionei uma e falei assim, eu vou executar essa aqui nesse mês. E eu lembro direitinho, lembro como se fosse hoje. Naquele mês o meu negócio cresceu, teve um aumento de faturamento de 36%. E ali eu comecei a dar uma virada, na época eu tinha uma empresa, né? Um negócio agropecuário, Agropac. Um beijão lá pro pessoal da Agropac, Adriana, Luiz Antônio, pessoal que comprou esse meu negócio na ocasião, que são muito prósperos. São muito próximos. Foi lá em 2019 que eles compraram. E eu fico muito feliz de ver, né, também aquele filho que eu criei, né, prosperando também. Isso é muito bom. Mas se eu não tivesse tomado essa atitude, né, se tivesse transformado, talvez não existiria esse negócio, né? Naquela ocasião eu teria fechado. E tudo partiu de uma meta clara. Sim. Então, você que está aqui acompanhando agora, anota isso, porque isso é muito importante. Definir meta e sai daqueles vilões, tá? Aquelas metas que eu acho que é linda, maravilhosa, tal, não sei o que mais, mas que nunca vai ser alcançada. Esquece isso. Não tem prazo para alcançar, também não resolve. Aí é sonho, não é meta. Exatamente. Então, esquece daí. Põe meta de verdade, meta inteligente, meta smart. Segue o acrônimo, que isso daí vai ajudar muito. Fez a meta, plano de ação. Agora, o grande detalhe, o que muda tudo, é que no dia a dia, a gente não vai ficar olhando
para a meta, tal, não sei o que mais, que a gente tem que fazer do faturamento. A gente tem que olhar o que tem que fazer naquele dia. E isso dá um foco, dá uma força, uma energia. Se eu tenho que fazer 10 ligações, eu vou focar nessas 10 ligações. Se eu tenho que fazer 2 visitas, eu vou focar nessas 2 visitas. Eu não tenho que me preocupar se eu tenho que fazer 100 mil de faturamento. Meu foco é isso daqui agora. Agora, que eu preciso fazer nesse momento para atingir os 100 mil. Exatamente. E se eu estou fazendo tudo direitinho, vai chegar o momento da gente revisar. Vai chegar o momento de fazer isso. E ali a gente vai ver, está no caminho certo ou não. Tem que mudar a rota ou não tem que mudar a rota. Mas no dia a dia, é olhar o que tem que fazer naquele momento. Isso faz toda a diferença. E esse momento de revisar, Ferri, é logo após a execução, a ação. Então, olha só, passando aqui um passo a passo para você definir e bater metas no seu negócio. Tá? Primeiro, defina a meta, né? Busca informação, traga uma meta desafiadora, alcançável, defina um tempo para bater essa meta, ela tem que ser temporal. Aí você parte para o planejamento, que é o segundo passo. Terceiro passo, tira o planejamento do papel, que é a hora de partir para a execução, ação. Faça isso com intensidade e constância. Repita isso ao longo do tempo. E aí vem o quarto passo, você fechar esse ciclo, que é o ciclo do sucesso. É o monitoramento. Exatamente. Então eu preciso saber, né, ao longo do tempo, né, e precisa ser fracionado esse tempo. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta mensal, eu vou fracionar ela semanalmente. Então, eu vou fazer um monitoramento semanal. Exato. Eu pego aquela meta mensal, divido ela por semana, e aí toda sexta, sábado, na hora que eu vou fechar o meu negócio, ou na segunda-feira cedo, eu vou monitorar se eu bati a meta da semana ou não. Exatamente. Por que é importante eu fazer esse monitoramento? E ele é tão importante. Porque no monitoramento você vai identificar se o seu planejamento está dando resultado ou não. Exato. Né? E se eu estou no caminho certo, né? Na verdade, se as suas ações estão tirando o planejamento do papel. Você está levando para o resultado que eu quero. Exatamente. E aí, talvez, as suas ações estão sendo executadas. Cara, mas eu executei as ações do meu planejamento. Aí, o que eu tenho que mudar? Planejamento. Exatamente. De repente, eu planejei errado. Por algum motivo. Existe uma máxima, né, no mercado que planejamento eu faço a lápis. Porque se precisar, eu apago e faço de novo. Você não tem obrigação com o erro. Eu gosto muito de usar o exemplo do GPS. Então, eu sei onde eu estou, aí depois o GPS pergunta onde eu quero chegar. E ele traça a rota, ele faz o planejamento do caminho para chegar lá. Então, a minha meta é chegar em tal lugar. Perfeito. Aí eu estou seguindo o caminho. Por qualquer motivo que foi, eu acabei mudando o caminho. O que ele fala para a gente? Ele não fala assim, você perdeu, tchau. Ele fala o seguinte, recalculando a rota. Aí ele vai refazer para a gente chegar lá naquele nosso objetivo. Então, às vezes o nosso plano de ação, a gente imaginou que seria excelente essa ação aqui. Mas a gente está fazendo, mas a gente não está aproximando do resultado que a gente quer. O que a gente faz? E é exatamente nesse momento, recalcula a rota. Poxa, eu tenho que mudar a ação. Essa ação, de repente, não era certa para essa meta que eu quero alcançar. E aí, Fer, lá quando você coloca o caminho no GPS, né, ele te dá algumas opções, né? Isso. Então, no planejamento rápido, eu quero chegar menos tempo. E essa é algo muito importante você fazer na fase de planejamento, é você ter o seu plano A, seu plano B e seu plano C. Isso. Aqui, não entenda isso como negociar com a meta, não, porque o objetivo final é um só, é bater a meta. Lá no GPS é chegar no seu destino. Só que tem várias formas de fazer isso. Exato. Tem caminhos diferentes para você fazer isso e tem meios diferentes também. Isso. Então, você pode sair daqui para São Paulo, por exemplo. Você pode ir de bicicleta, pode ir de ônibus, você pode ir de avião. Até a pé. Até a pé. Então, cada um tem as suas consequências. Exatamente. Então, a pé você vai demorar bastante tempo. Né? Você vai ter que se preparar muito bem fisicamente. De avião já vai ser mais tranquilo. Talvez vai ser um investimento maior, mas necessário. Você quer chegar antes. E aí conecta diretamente com a estratégia do seu negócio. Meu negócio é escala, meu negócio é valor agregado. Então, junto com a estratégia do meu negócio,
eu vou saber qual o caminho que eu tomo, de que maneira que eu faço esse caminho. Porque imagina o seguinte, né? Você tem lá no seu plano A, vamos fazer aqui, para você atingir sua meta, um plano mais realizável, mais real. Seu plano B, pode ser que, quando você parte para ação, aquela ação sua que você fez, ela deu muito certo, velho. Sim. Você vai, talvez, bater a meta lá, vamos supor que você definiu uma meta para junho, aí você vai bater a meta dia 21 de junho. Cara, você vai parar? De jeito nenhum. Aí no meu planejamento eu vou fazer, né, um real, se as coisas estiverem dando muito certo, como que eu vou aproveitar essa boa maré, né? Como que eu vou potencializar esse resultado? E aí você já executa. Ou seja, você não tem que parar para pensar nisso ao longo da jornada. Mas também pode ser que a situação não esteja favorável, você não esteja batendo as suas metas com aquele planejamento A. Aí você tem um plano C. Sim. Né? O que eu vou fazer se isso aqui não dá certo? Se isso aqui não der certo. Então talvez o cara coloque lá, eu vou investir R$300 por semana na meta, né? No Instagram, Facebook, para atrair leads. Só que se isso não der certo, eu vou passar a investir 500, 550, aquilo já está até provisionado, você já sabe o que fazer, você não tem que parar lá no meio do mês, do período, para pensar numa ação para corrigir aquilo que não está dando certo. Eu gosto de dizer que a gente pensa em 3 cenários, né? O cenário otimista, o pessimista e o realista. O realista é aquele mais provável de acontecer, mas o nosso foco, a nossa força toda está no otimista, que é aquele que a gente vai atingir o melhor resultado. Agora, a gente tem que estar preparado para o pessimista também, porque vai que ele acontece. Vai que ele acontece, né? Aí você vai, por exemplo, investir todo aquele dinheiro lá, que talvez significa o seu caixa que você tem, e aí lá na ponta não dá certo, como que você vai iniciar um outro período, outro mês, outra semana? E aí entra, assim, outros aspectos, né? De repente, eu nem tenho capital de giro, nem tenho capital para manter um fluxo de caixa adequado, e aí eu vou pegar e vou investir tudo em algo que, de repente, não deu certo. Exatamente. E aí o faturamento não veio. Aí você perde a oportunidade de ter a consistência, né? Fazer de novo e repetir até você acertar. Então tem que tomar muito cuidado. Nós chamamos isso, né, Fer, de calcular os riscos. Exato. Empreender, a gente precisa ter disponibilidade para correr riscos, só que calculados. Então, a partir do momento que eu faço um bom planejamento, eu tenho a oportunidade de enxergar esses cenários e colocar ações que eu vou realizar para cada um, né, dessas situações, realista, otimista ou pessimista. E eu sei o que eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Recentemente eu fiz uma correção de rota. Né? Eu tomei uma decisão no começo do ano, né, de fazer um certo investimento de tráfego pago, de criação de conteúdos, e durante o monitoramento ao longo desse ano, eu vi que aqui não está dando muito resultado, né? Eu peguei esse dinheiro e estou investindo em outro tipo de canal de venda. Perfeito. Outra estratégia. Não tem, cara, não é porque eu planejei aquilo, eu vou ficar apaixonado ali naquele planejamento, aí o orgulho, o ego, né? Batendo ali, dando soco em ponta de faca. A consistência é diferente da persistência. A consistência leva para o resultado, porque fazer de forma consistente vai ficando cada vez mais forte. É como se você estivesse fazendo musculação, né? O músculo vai ficando cada vez mais preparado. Agora, a persistência, às vezes como o pessoal diz, né? Dá murro em ponta de faca, né? Posso mudar a palavra? Então, porque a persistência, eu até acho que ela é muito importante. Até acho não, tenho certeza, sabe? Eu acho que talvez a palavra mais correta aí seja insistência. Pode ser, pode ser. Então eu me deparo com a pedra ali, eu fico insistindo e batendo na pedra, né? Dando cabeçada. Mas eu preciso persistir para superar aquele desafio, aquela pedra. Assim. Eu posso cavar um túnel, eu posso contornar, tem como eu adoro coisas que eu posso fazer. Né? Tem umas, né, que falam, né, que a gente tem que ser como a água, né? A hora que encontra o desafio, a gente contorna. Ser moldável, e né? Continua caminhando. E aí, um ponto forte do empreendedor de sucesso é flexibilidade com mudanças. Isso. Então, estou trazendo alguns pontos aqui, Fé, que durante o desafio empreendedor a gente trabalha muito isso com empresários, sabe? E um ponto muito importante, né? O Ned vai explicar um pouco mais, mas quando a gente fala de flexibilidade, não quer dizer, por qualquer coisa eu vou mudar minha meta, por qualquer coisa eu vou mudar meu planejamento. Não é isso. Na análise que você vai fazer, na checagem que você vai fazer, você percebeu que não está funcionando,
muda. Agora, tá no caminho, tá indo, ou eu não fiz o que eu tinha que fazer e não cheguei lá, aí eu vou falar assim, é porque essa atividade está errada. Mas, na verdade, fui eu que não fiz, por isso que não chegou. Então, não é mudar, é realmente fazer. Muda quando a gente percebe que não funciona. Exatamente. Então, assim, algumas perguntas, né? Você chegou lá, você está fazendo o seu trabalho direitinho, né? Você definiu a meta, você planejou, você partiu para ação, e você está ali no momento do monitoramento, né, Fê? Você parou, você reuniu com o seu sócio, e você vai monitorar o seu trabalho. E aí, 2 cenários podem acontecer. Um cenário positivo e um cenário negativo. Você pode ter batido a meta. Nélio, então eu bati a meta, eu estou aqui monitorando, bati a meta, só pronto, sigo. Não, criatura abominável. Para, né? E aí a pergunta que você faz, primeiro, vibra, né? Yes, meta batida, reconhece seu time. Cara, reconhecimento, vai lá no grupo de WhatsApp, abra a porta da sua sala, aí pessoal, meta batida, toca um sininho, né? Lembra do sininho lá? Varejo que tem muito, né? Tem muito. Reconhece o time. E aí, cara, pergunta que você tem que fazer. O que eu fiz que deu tão certo que eu posso fazer de forma melhor e potencializar esse resultado? Exatamente. Aí você para, pensa e você vai potencializar o seu resultado. Mas pode ter sido um cenário negativo. Não bati a meta. E aqui entra a importância do monitoramento, Fé. Então agora, ó, dia 8, segunda-feira, vai ter transcorrido a primeira semana do mês de junho. Uhum. Como é que foi essa semana? Eu tenho a meta de junho, eu dividi ela por semana, só que é diferente, Fer. Imagina o seguinte, você tem que vender 100 mil reais, você colocou como meta vender 100 mil reais em junho. Uhum. Aí imagina a seguinte situação, lá no dia 29 você lembra que você tinha definido uma meta. Aí você vai, vou olhar aqui, vou monitorar a meta. Aí você está com 70 mil reais de faturamento. Aí eu vou conseguir ir atrás de 30. Vender 30 mil num dia, se você não estava vendendo lá o necessário para estar dentro da meta, não vou falar que isso é impossível. Eu vou trazer um case aqui também, você vai ver o poder da meta, tanto que é extraordinário. Mas, você atingir esse objetivo, líder, vai ficar muito pesado. Em 99% das vezes, você não vai bater a meta. Agora, imagina o seguinte, dia 8, segunda-feira, agora, semana que vem, você vê que não bateu a meta da primeira semana, e talvez você atingiu ali 82, 84% da meta. Era perdido? 5 mil, eu fiz 20. Opa, 5 mil. O que aconteceu para não chegar nesses 5 mil aqui? E incorpora isso para a próxima semana, não divide nas outras. Você tem mais 3 semanas para fazer algo diferente. Né? Ok, eu tenho agora de novo uma meta de 25 mil e eu tenho que tirar uma diferença de 5 que ficou para trás. Talvez você nem precise tirar essa diferença total nessa semana. Você tira 3 nessa semana, 2 na outra semana, chega na última semana do mês, já dentro da meta, e aí você corta o abraço. Isso aí. Ó, esse podcast está maravilhoso. Brigiana. Uau! Realmente, está muito bom mesmo, Pri, você tem razão. A gente está num papo aqui que a gente nem está vendo a hora passando e estamos quase lá já. E aqui, né, dentro da nossa meta de tempo, a gente passou aqui, né, os 4 passos. Então vamos lá. A meta, você já aprendeu como definir, planejamento, ação e monitoramento. Isso aí. E um ponto importante. A gente falou de levar para ação, não é? Então, desligou aqui, a hora que acabar o momento, ou não o momento, né? O momento a gente faz na parte da manhã, mas o programa Mente Empreendedora, você já começa a olhar para as suas metas. Olha como é que tá. Você tem as metas? Você está escrito essas metas? Porque tem muita gente, não, eu tenho meta. Então quanto que é? Deixa eu ver aqui, quanto que é mesmo? Não, tem que fazer tanto. Bola alguma coisa na hora. Não, faça de verdade, anota, põe no papel. Se você é do papel, escreve. Se não, põe no computador. Mas o que tem que acontecer é que ela tem que ser ativa. É escrever e fazer com que ela aconteça. Mas aí eu vou te colocar um ponto de atividade para você fazer amanhã logo cedo. Você escreveu a meta, você entendeu como é que é, faz a engenharia reversa dela para você saber quais são as atividades que tem que ser feito. Chega para a sua equipe amanhã, logo de manhã, faz uma reunião diária logo de manhã e fala com eles. O que você tem que fazer hoje?
Vamos ver se eles vão estar preparados para responder, eu tenho que fazer X visitas ou Y ligações. E se ele não tiver, começa a preparar isso, porque normalmente essa é uma falha da liderança. A gente não preparou a nossa equipe de maneira adequada para saber o que eles têm que fazer. Ferri, com isso que você trouxe aqui, agora você me despertou para 2 pontos aqui que são muito importantes em relação à meta, tá? A meta, ela precisa ser compartilhada com a equipe. Sem dúvida. Então, assim, esse é um ponto. O outro ponto, aí eu vou trazer um estudo aqui de Harvard, entre as pessoas que definem meta, que têm meta, as que escrevem as metas, elas, 60% das vezes, têm mais resultados. Olha isso que o Ferri trouxe aqui, para você colocar no papel suas metas. Escrever, porque não adianta estar só com você aqui. E aí você tem que compartilhar com o seu time, com as pessoas que estão envolvidas. Aí eu escuto muito assim, Ferri, cara, mas eu não me sinto confortável em mostrar, né, abrir os números do meu negócio com o meu time, com a minha equipe comercial. Olha só, trabalhe isso com você. Trabalhe isso. Primeiro, porque a equipe comercial normalmente já sabe, né? Então, às vezes, lá o dono do supermercado ele fala assim, não quero definir meta com o meu time. Cara, seu time está lá no caixa. Eles estão acompanhando o movimento, eles fazem uma conta rápida lá, eu vendo tanto faço aqui no meu caixa tanto por dia, tem 3 caixas, multiplico por 3, vezes 30, eles sabem o faturamento do seu negócio. Mas ok, se você não quer compartilhar esse número com a sua equipe, tenha uma forma visual da equipe acompanhar a sua meta. Uma vez eu atendi uma choperia, Ferri, e o empresário ele não queria compartilhar o número. O que a gente fez? A gente desenhou uma caneca de chopp, né? E olha só que legal. A gente dividiu ela, fez 4 riscos nela, representando 4 semanas que tem no mês. Perfeito. Aquela semana que a meta foi batida, a gente enchia ela de chopp. No desenho, né? Segunda semana, não bateu a meta, ficou um pouquinho abaixo da linha ali. O time, ele sabe a meta, ele tá olhando lá, tá visual. Tá lá para todo mundo ver a meta. E quando a meta era batida, a caneca de chopp transbordava e a equipe comemorava. É uma forma, né, lúdica de você compartilhar a meta que você tem dentro do seu negócio com a sua equipe. E vem a questão da transparência, né? Se você não consegue ser transparente com a sua equipe, como que você vai querer o resultado da sua equipe? A sua equipe não sabe nem o que ele tem que buscar. Então, assim, poxa, é algo para se pensar e tem muito a ver com o próprio empresário. A sua mentalidade pode não estar preparada para isso. Então, dar uma repensada, mudar esse aspecto, porque quando você compartilha, e detalhe, né, eu já ouvi muitos daí, pessoal, não, mas é o segredo industrial, depois ele vai pegar e vai virar uma serpente, vai me picar, tal. Quantas vezes eu já ouvi esse tipo de coisa? Toda hora. Aí tem um pensamento, eu não lembro se é do Ford, que fala assim, poxa, se você acha que treinamento é caro, né, imagina ficar com... Experimenta pagar com alguém, não pagar treinamento é caro porque a pessoa pode sair depois, imagina se você ficar com alguém não treinado. Agora, imagina você ficar com alguém que não sabe nem o que tem que fazer. Exatamente. Pensa assim, quantas oportunidades, né? Se eu treinar um cara, esse é meu sonho, né? Toda hora eu quero isso. A pessoa ela fica tão boa que ela se coloca num ponto de ter a capacidade de empreender. Cara, eu vou ficar feliz demais. Se ela for empreender, eu vou torcer muito para ela. Mas antes dela ir, eu vou oferecer uma oportunidade para ela ser minha sócia. Sim, porque eu vou expandir meu negócio. Se o cara é bom para isso... Essa é a grande virada de mentalidade, né? Tem muitos empresários, e eu acabo dividindo assim, empresário, né, quem tem empresa. Empreendedor é quem tem essa visão diferenciada. O próprio negócio, a própria empresa pode virar negócio. Por isso que eu falo muito de negócio, né? Não só a empresa. A empresa pode ser um negócio. A própria empresa pode ser um produto amanhã. Sabe aquela meta do cabelo? Era tornar associado no grupo Desafio. Perfeito. Meta batida, né? Implante feito, ou seja, temos oportunidade dentro do negócio de prosperar junto com os líderes do grupo, entendeu? É isso aí, tá perfeito, perfeito. Imagina você ter dentro do seu time, à sua volta, pessoas que sabem que você joga o jogo do ganha-ganha. Se você crescer, elas vão crescer junto também. Perfeito. É isso aí. E dentro da sua equipe, tem um detalhe muito importante, né? A gente tem que sempre olhar
quem a gente pode destacar para que se torne líder também, porque quando você é empresário, né, e tem essa visão mais empreendedora, você tem que pensar que você não vai estar lá no chão de fábrica o tempo todo, você não vai estar no nível tático também, você vai ficar lá no estratégico. A empresa tem que rodar sem você estar lá. E aí a gente tem que preparar a nossa equipe para ter esses elementos de liderança para poder manter tudo funcionando. É como se fosse você lá, mas é alguém da sua equipe. Então, é alguém de confiança, alguém bem treinado, que está fazendo de maneira adequada para tudo fluir como se fosse, eu gosto de dizer muito na mentoria assim, né? A cara da empresa tem que ser a sua, né? Você dá a cara da empresa. Sempre vai ser, intencionalmente ou não. E aí, quando você põe a equipe, se você não treinar adequadamente a equipe vai fazer, estou dizendo que tem boa vontade, tá? Eles vão fazer, porque eles querem dar o resultado e tudo mais, vão fazer do jeito deles. Então, descaracteriza a cara da equipe, da empresa que é a sua. Agora, quando você treina muito bem, tem processos bem definidos, e isso vale para a área comercial também, o que vai acontecer é que todo mundo que vai enxergar a cara da empresa sempre, independente de quem está indo lá, se é o A, B ou C, ou você mesmo que é empresário. Ferre, eu quero trazer um resultado de tudo isso, né? Ok, e se eu fizer tudo isso, o que vai acontecer? Semana que vem, dia 10, nós vamos partir para o encerramento da turma 9 de Franca. Então, eles vão encerrar uma jornada de 7 meses de trabalho, de muitas mudanças e muitos novos e melhores resultados. Resultados incríveis, maravilhosos. Eu quero trazer aqui de uma empresa, eu até vi a Fernanda, ela estava aqui, ela tiver ainda, faz uns joinha aqui, Fernanda, da 4K Digital. Cara, esses caras, eles tiveram um crescimento agora no mês de maio, Ferre, você que está acostumado aí no mercado, você vai me falar quantas vezes você viu isso. Eles cresceram 1.400% o faturamento da empresa deles, cara. Nesse mês, em relação ao mesmo período do ano passado, Parabéns. Eles tiveram um crescimento de 1.400%. Olha lá, tá mandando uns coraçãozinhos ali. E você sabe por que isso aconteceu? Porque eles tomaram a decisão de se desafiar e fazer aquilo que precisa ser feito. Perfeito. Meta, então lá aconteceu o seguinte, meta desafiadora, mas nós definimos meta, super meta, que é a meta além da meta, que é um sonho, um objetivo além, e Ferre, mega meta. E os caras bateram no mês de maio meta, super meta e mega meta e recorde de faturamento histórico num único dia. E aí quando a gente fala de monitoramento, domingo, normalmente eu tiro para a família, né? Mas domingo eu abri uma exceção, era o último dia do mês, a gente faz um monitoramento junto com os clientes ali, e constantemente o Danilo, né, o Wesley, a Andressa lá, são sócios da 4K Digital, eles mandando e buscando, e-commerce, tá? Então vende 24 horas, e aí ali que a gente tinha batido meta, super meta, mega meta, eles colocaram uma meta de recorde de faturamento num único dia. Eles faturaram num único dia mais ou menos 40% que eles haviam faturado durante o mês inteiro, no mesmo período do ano passado. Parabéns de novo para vocês, ó. Muito bom, né? Então, assim, fazendo isso que a gente trouxe aqui. Meta, planejamento, ação e monitoramento. Precisa ser tudo isso? Sim, precisa. Sendo bem prático, bem direto. Poxa, mas isso é muito chato, é muito burocrático. Quando você faz isso de maneira adequada, não é burocrático. Pelo contrário. Você pode achar chato porque tem que escrever, tá? Tem que escrever. Mas o que você escreveu ficou gravado aqui e vai fazer com que você tenha energia para levar para ação. Porque tem que ter ação. O maior beneficiado vai ser o líder de negócio. Sim. Ele vai se sentir energizado. Muito, sim, mas muito mesmo. Porque ao longo desse processo você vai vendo que o resultado do seu esforço, do seu trabalho, vai vendo o resultado disso, né? Acontecendo na prática isso. E como a gente falou no começo do programa, comemore depois. Comemore bastante. Essa é a parte final de todo o processo. A hora que a gente atinge a meta, tem que ter comemoração. Não é simplesmente passar batido, tem que ter comemoração. Não deixa para a meta do ano, não. Tem que comemorar cada uma delas. Mesmo, sabe por que vai acontecer, Fê? Ele sempre vai aumentar a régua.
Sim, É gostoso demais, natural. Né? E assim, quando a gente fica melhor, né? É igual musculação, né? A gente começa a ficar fácil o peso que a gente estava levantando, a gente vai pôr mais peso. Lá aumenta. Simples assim. A gente faturou aquilo que a gente achava que não ia conseguir e começou a conseguir, a gente vai aumentar a meta. E, diferente da Dilma, né? A gente não tem meta e depois a gente dobra a meta. Não, a gente tem meta sim e depois a gente vai aumentando a meta. Exatamente. Aí você vai bater lá, igual a 4K, mega meta, né? Recorde histórico de faturamento no mês, no dia. Bateu. Você teve lá aquele dia extraordinário de vendas, junto o time e comemora. Gente, hoje o papo foi fantástico. Falamos de meta, de planejamento, não só pensar em meta, mas fazer a meta acontecer. E o Nedião da Meta aqui trouxe bastante elementos aqui para a gente poder levar isso para a prática já hoje. Não é amanhã, não. Exatamente. Hoje. Amanhã a gente já leva para a equipe, mas hoje a gente já vai trabalhar com a gente mesmo. E eu sei que você que é empreendedor, que está aqui acompanhando o programa, vai aproveitar muito tudo isso, levando para o seu negócio. Não é só ouvindo, porque é muito legal o que eles falaram. Não, é levar para o seu negócio. Isso é o que vai fazer toda a diferença para você ser um empreendedor de sucesso. E é isso que a gente quer. Nessa comunidade, que todos tenham essa mente empreendedora, com muito sucesso, crescendo cada vez mais. Nédio, mais uma vez, gratidão pela sua presença aqui com a gente, foi fantástico. Obrigado, Fé, foi bom demais. Vou mandar um abraço aqui tô vendo aqui o Adilson da Ugeflex, queridão, lá de Monte Carmelo, Fé. Nossa audiência está indo longe, né? Muito bom. Muito bom. Tô vendo ali também o Marcel do Açaí na Goela. Sei que tem mais gente, mas eu tô conseguindo ver na tela aqui, através desses líderes de negócios aí que aceitaram se desafiar, estão colhendo os frutos. Um beijão, um abração para todos aí do Desafio Empreendedor que fazem parte aí da tribo do Nedião. Muito bom, muito bom. Grande abraço para todos vocês da tribo do Nedião. E agora, fazem parte da comunidade Mente Empreendedora também. Exatamente. Pessoal, semana que vem, quarta-feira, às 18 horas, esse mês nós vamos falar sobre vendas. Então, a gente vai trabalhar os 4 episódios desse mês falando sobre vendas. A gente começou falando de meta, que eu acho que é a maneira que a gente podia melhor começar. E semana que vem a gente vai falar sobre a engenharia da meta. Como criar um processo comercial previsível para a sua empresa. Não percam. E eu não perco por nada. Muito bom, muito bom. Pessoal, então até quarta-feira que vem, às 18 horas, aqui na Rádio Estação 4, no programa Mente Empreendedora. Até lá. Um abraço. Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na abraça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora.
a gente